Boa noite, amigos. Obrigado por você estar me seguindo aqui no canal do YouTube. Esta noite eu quero trabalhar com você, a partir desta noite, uma reflexão em cima do combate espiritual. E o autor que eu vou utilizar com você nesta noite é Lorenzo Scopoli. E através desse livro, O Combate Espiritual, que é da editora Cleofas e o editor de livros, eu quero compartilhar com você um pouco da minha experiência sobre o combate espiritual. Esses dias eu tenho rezado muito com um texto bíblico, tenho rezado muito também com a reflexão deste livro. É um livro que tem me ajudado muito na minha vida espiritual. Espero também contribuir com você nesse crescimento, desta intimidade com Deus, através desse livro. E o tema que eu quero tratar com você nesta noite é justamente sobre o que é perfeição cristã, combate para conquistá-la e as 4 coisas necessárias para esse combate. E nós precisamos estar revestidos, de uma graça toda especial. Por isso eu convido você a rezar junto comigo, invocando o Espírito Santo, pois o Espírito Santo é que nos conduz a viver esta experiência do amor de Deus, essa experiência constante de contato com Ele. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Caríssimo, eu convido você a junto comigo caminhar, trilhar este caminho de conhecimento de Deus. O que é a perfeição cristã? O combate para conquistá-la e as 4 coisas necessárias para esse combate. Nós vamos ver aqui que é preciso estar preparados, é preciso clamar o Espírito Santo como nós iniciamos nesta noite. Diz o texto o seguinte: Ele, o que é maior e mais nobre empresa que se pode conceber, convém que saibamos primeiramente que não consiste a verdadeira e perfeita vida espiritual senão naquele que nos leva à santidade. Jamais podemos perder esse caminho para chegarmos à perfeição, porque muitos, por pouco refletirem, creem que a perfeição consiste no rigor da vida, na mortificação da carne, no uso dos cilícios, nas disciplinas, jejuns, vigílias e outras obras exteriores. Outros, particularmente as mulheres, diz o autor, quando rezam muitas orações, ouvem muitas missas, assistem a todos os ofícios divinos e participam de comunhões, creem ter chegado ao mais alto grau de perfeição. Outros ainda, diz o autor, mesmo entre os que vestem hábitos religiosos, se persuadem de que a perfeição consiste unicamente em enfrentar o coro, amar a solidão e o silêncio, no observar estritamente a disciplina regular com seus estatutos e regras. O autor vai dizer que é muito mais do que isso, não é só isso. Isso são meios, mas não quer dizer que você vai chegar à santidade tendo estas práticas. Sem dúvida, diz o autor, meios poderosíssimos para conquistar a verdadeira perfeição e o verdadeiro progresso espiritual, quando usados com prudência e discrição, para adquirir a força e vigor contra a própria malícia e fragilidade, para defender-se de assaltos e tentações do nosso inimigo comum. Enfim, diz o autor, para obter a misericórdia divina, os auxílios e socorros que são necessários
e todos os que se exercitam, melhor dizendo, nas virtudes e particularmente os iniciantes. Todos nós que quando entramos nesta vida espiritual, queremos trilhar um caminho de perfeição, começamos a lutar. E lutar porque nós começamos a descobrir quem nós somos e quem Deus é. A perfeição que vem de Deus e a nossa imperfeição. O quanto nós somos chamados a viver a santidade e a buscar a santidade todos os dias. Frutos do Espírito nas pessoas verdadeiramente santas, quais são? Os castigos do corpo para suspeitá-lo ou sujeitá-los a serviço do seu Criador, a vida na solidão para fugir de qualquer e pequena ofensa ao Senhor e para conservar ou conversar com os habitantes do céu. Citação de Filipenses 3:20. O atendimento ao culto divino e às obras piedosas, a oração e a meditação da vida e da paixão de nosso Senhor, não por curiosidade ou para satisfazer algum gosto, mas para conhecer cada vez mais a própria malícia e a infinita bondade e misericórdia de Deus. Quando nós refletimos no mistério da salvação na pessoa de Jesus Cristo, nós encontramos esta verdade. Quem é Ele? Quem nós somos? Quanto nós somos fracos, limitados e pecadores. Nós precisamos reconhecer. Algumas almas fracas acontece o contrário, pois se apoiam totalmente em obras exteriores. Isso é, pode ser por causa de grandes ruínas ou desespero. Não porque a prática de tais obras não seja boa para si, diz o autor, mas sim para serem consideradas como fins e não como meios. Então as obras, elas não precisam ser o fim, mas os meios que nos levam ao fim nesta espiritualidade, nesse caminho de construção, de reconstrução também interior. Porque nós somos fracos, limitados, pecadores. São 3 grandes características, temos outras que fazem parte da nossa humanidade. Caro ouvinte e amigo e amiga, o demônio, ele também usa do engano para sugerir-nos, ou seja, nas orações, nos pensamentos sublimes, curiosos e agradáveis, a fim de que se creiam arrebatados por terceiro céu. É um absurdo, mas isso acontece, principalmente nas almas que estão iniciando a vida espiritual, mas não só aquelas que estão iniciando. Santa Teresa de Ávila vai falar que nós temos um caminho. Nós precisamos entrar no castelo interior. E muitas vezes nós podemos estar lá na 7ª morada e despencar para a primeira, ou seja, voltar para o início. E São Francisco de Assis já vai dizer que pouco ou nada fizemos, comecemos tudo de novo. Isso em relação às obras, mas também não só as obras materiais, mas a vida espiritual também. Continuando ainda o autor, a fim de que creiam-se arrebatadas ao terceiro céu, como São Paulo, que persuadindo-se de que já não são desde baixo do mundo, ouviram numa obstração ou abstração total de si mesmo, que nunca uma profunda alienação de todas aquelas coisas das quais deveriam se ocupar. Muitos fazem assim, saem da realidade, e quando saem desta realidade, parece que estão flutuando como que anjos, parece que estão fora do contexto. Gente, isso é uma armadilha de Satanás, porque às vezes nós achamos que já somos santos por estar sentindo arrepios, e não é por aí o caminho. O caminho de santidade requer de nós uma exigência, uma luta interior e também posterior, porque ela transborda, não fica somente dentro de mim. Diz o autor ainda: deves entender que a santidade não consiste em outra coisa além do conhecimento da bondade e da grandeza de Deus e da nossa nulidade e inclinação toda especial ao mal. Olha só, do amor por Ele e da indiferença por nós mesmos,
da submissão não só a Ele, mas a toda criatura por causa dele, da renúncia total à nossa vontade, da total resignação à providência e do fazer tudo isso simplesmente para a glória de Deus. Esta é a lei do amor que o Espírito Santo gravou em nossos corações, no coração de todo justo. Esta é a crucificação do homem interior. Este é o jugo suave e o peso leve. Esta é a perfeita obediência ao Mestre Divino, que sempre nos ensinou a palavra, pela palavra e pelo exemplo. Caríssimo amigo e amiga, no que consiste a perfeição cristã e a guerra dura e terrível contra o amor próprio que é necessário para conquistá-la, é preciso que guardes 4 coisas. Olha só que nos ensina o autor, como se fossem armas para a sua segurança e para obter a vitória. Quais são elas? Vou dizer já para você. A desconfiança de si mesmo, a confiança em Deus, os exercícios e as orações. Tratemos tudo isso como a ajuda de Deus. Vou repetir. Primeira coisa, nós precisamos ter a desconfiança de nós mesmos. Depois, a confiança total em Deus. Em seguida, os exercícios espirituais. Quarto, as orações. E nós vamos ter a oportunidade aqui, em nosso momento de espiritualidade, dentro desse canal do YouTube, de refletir sobre cada uma delas. Nós vamos ver no próximo vídeo sobre a desconfiança de si. E eu convido você a anotar, fazer anotações. Você que vai ler, ou melhor dizendo, se você tiver o livro, melhor ainda. Vou te apresentar o livro. Esse aqui, ó, O Combate Espiritual, de Lorenzo Scupoli. Scupoli. Você pode adquirir também e acompanhar junto comigo a leitura. Mas se você vai apenas assistir o vídeo, assista, anote, faça anotações. O que te chamou mais atenção sobre esse primeiro capítulo? Depois, nos decorrentes que nós vamos tratar com você aqui sobre a espiritualidade. Eu agradeço a você por me dar atenção neste momento e nós vamos continuar fazendo o nosso caminho. Te dou graças a Deus por todo esse momento e essa oportunidade de podermos nos encontrar através do canal do YouTube. Aproveito e te faço o convite para se inscrever. Você que ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva, faça comentários e a gente vai partilhando aqui com você sobre esta graça de Deus em nossa vida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.